Olá, seja bem-vindo. Nós vamos fazer hoje um estudo usando como texto base a Bíblia Ave Maria, mas também são consultadas as Bíblias Ave Maria, edição de estudo, a Bíblia Sagrada das edições paulinas do Padre Mato Soares, a Bíblia Sagrada com tradução da CNBB, a Bíblia de Jerusalém, as edições paulinas, a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Estudo Dake, em português e em inglês, a Bíblia King James, em português e inglês, o Léxico Hebraico, Aramaico e Grego, de autoria de James Strong, e a versão The Lexham English Bible, em hebraico e em grego koiné. Você deve estar se perguntando por que tantas consultas, porque muitas vezes uma palavra está melhor expressa na Ave Maria, outras vezes na outra versão da CNBB, Jerusalém e assim por diante. Normalmente, uma consulta a outra versão esclarece melhor o texto, sem alterar o seu sentido. Justamente por isso, nunca devemos estudar a Bíblia por uma única versão. Esclareço ainda que nós vamos também trabalhar com salmos, e ressalto que, com relação aos salmos, há uma diferença entre a numeração dos salmos entre as Bíblias católicas e as evangélicas. Nos salmos das Bíblias evangélicas seguem o texto hebraico original, enquanto que as versões católicas seguem a numeração grega da Septuaginta, que depois foi adotada na Vulgata Latina de São Jerônimo e no Concílio de Trento, no século XVI. Normalmente, na Bíblia católica, o salmo vem com a primeira numeração, que é a da Septuaginta. Seguida vem uma numeração entre parênteses, que são a das versões evangélicas. No final, ambas as versões católicas e evangélicas têm a mesma quantidade de salmos, 150. O que difere é a divisão entre eles. Guarde a referência para depois você meditar calmamente sobre tudo que está aqui colocado. Nosso estudo de hoje é sobre a Ave Maria, uma oração muito conhecida de todos. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos iniciar falando sobre o encontro do cego com Jesus em Jericó. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Lá vai estar escrito assim: Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhes: que quer que eu te faça? Raboni, respondeu o cego, que eu veja. Ou seja, vi recentemente na internet um caso de um rapaz com uma chave Pix, um cartaz com a chave Pix pedindo esmola ou ajuda no semáforo. Um caminhoneiro parou e ofereceu a ele pagar pelo descarrego do caminhão, R$ 150 a diária. O jovem disse que não queria, ou seja, ele preferiu ficar pedindo esmola do que ter que trabalhar. Eu de imediato me lembrei desse episódio do cego, que ao se encontrar com Jesus narrado acima, perguntou. Por que Jesus perguntou? Porque tem cego que não quer ver, tem pessoas doentes que não querem ficar curadas porque vão ter que trabalhar e assim por diante. Hoje temos não poucas pessoas pedindo esmola, mas também pedindo no supermercado pacote de alimento, pacote de arroz, pacote de leite, pacote de macarrão. Por quê? Convenhamos, normalmente é mais fácil pedir do que trabalhar. Abra sua Bíblia Ave Maria no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Diz assim: vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. Aqui o texto diz claramente que a Bíblia é quem dá testemunho de Jesus. Assim como o rapaz declinou o convite ao trabalho, de forma idêntica, muitas pessoas não querem enxergar a verdade contida na Bíblia, por vários motivos. Primeiro, porque é tradição da família ser de determinada igreja. Segundo, porque não querem contrariar parentes próximos, como pais ou mães, ou cônjuges. Terceiro, para não perder os benefícios. Eu me lembro de um padre que ensinava a gente, ele trabalhava com uma senhora que era evangélica, e ela perguntou: padre, o senhor não sabe que está ensinando as coisas, não é o que o senhor está ensinando, não é o que a Bíblia diz? E aí ele respondeu: senhora, se eu mudar o meu discurso, quem vai pagar o meu plano de saúde? Outras vezes também as pessoas que são notórias na estrutura da igreja e que não serão tão notórias em outra igreja a ser admitida. Também outra opção é porque as pessoas não querem ser chamadas de traíra, ou porque acham que está certo, ou por outros motivos. Lembramos que a única oração que Jesus ensinou foi o Pai Nosso. Jesus ensinou o Pai Nosso aos discípulos. A Ave Maria é uma oração não canônica, instituída desde o século XI. Vamos agora ao assunto, que são os dogmas da igreja. O que é um dogma? Qual a definição de dogma? Dogma vem do grego dokain, ser da opinião, ou seja, decisão, decreto, aquilo que foi decidido. Significa opinião, decisão, decreto ou sentença. Para a igreja, os dogmas são verdades de fé definidas pela própria igreja como sendo reveladas por Deus. Os dogmas são decretados pela igreja como infalíveis, imutáveis e suprarracionais, ou seja, acima da racionalidade. Baseado na definição de dogma colocada acima, ou seja, decisão, decreto, etc., nós verificamos que existem dois tipos de dogmas. Primeiro são os dogmas verdadeiros, são aqueles criados pela religião, pela igreja.
O que é que caracteriza um dogma verdadeiro? É ele não ter base bíblica. Um dogma verdadeiro contradiz frontalmente o que está escrito na Bíblia. São opiniões, decisões, decretos e sentenças da estrutura da igreja. O dogma verdadeiro tem por base a tradição da igreja e o magistério, ou seja, a palavra do líder com o colégio cardinalício. Os dogmas verdadeiros, por não terem base bíblica, acrescentam sempre algo do homem. Por não terem base bíblica, acrescentam sempre algo que não é a palavra de Deus. Por não terem base bíblica, acrescentam sempre algo que é decisão humana, sem inspiração do Espírito Santo de Deus. Eles ainda têm, porque não têm base bíblica, acrescentam sempre algo totalmente contrário às Escrituras. Acrescentam sempre um contorcionismo para atender às conveniências da igreja. Já os dogmas falsos são falsos porque são explícitos nas Escrituras, ou seja, têm base bíblica completa. Eles são falsos porque o texto já é bíblico e explícito, não abrindo espaço para opiniões. São repetições do que está escrito de forma bem clara na Bíblia. Por exemplo, o dogma da eternidade e imutabilidade de Deus, ou seja, Deus é eterno e imutável. Abra sua Bíblia, Ave Maria, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Vai estar assim: respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, ou antes que Abraão fosse, eu sou. Abra sua Bíblia, continue ainda em Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e se o será para sempre, ou seja, por toda a eternidade. Se você abrir sua Bíblia, Ave Maria, em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, ou seja, aparência de instabilidade, ou seja, está mostrando que Deus sempre existiu e que não tem mudança. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, ou não são ainda povo extinto. Como se pode ver, a igreja muitas vezes mistura o verdadeiro com o falso, mistura um dogma falso com um dogma verdadeiro, como se tudo fosse texto bíblico. Abra sua Bíblia na Gênesis capítulo 3, versículo 15, você vai encontrar o chamado proto-evangelho, onde se anuncia que o descendente da mulher, ou seja, Jesus Cristo, irá derrotar Satanás vencendo a morte. Gênesis 3,15 diz assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta, a descendente da mulher, Jesus, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, desde Gênesis, todo o Velho Testamento aponta para Cristo como Salvador. Se você abrir, aí agora vamos para o Salmo 50.7, que está escrito: desde a concepção somos todos pecadores. Salmo 50.7 diz: eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. O Salmo, a Bíblia evangélica vai estar: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Outro salmo da Bíblia católica, Salmo 57.4. Desde o seio materno se extraviaram os ímpios, desde o seu nascimento se desgarraram os mentirosos. Na evangélica está 58.3, dizia: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Ou seja, todos nós nascemos em pecado. Continuando o estudo, abra sua Bíblia, Ave Maria, na Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, onde está escrito que quem confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Diz assim: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, todo aquele que confessar Jesus como Senhor e crer na ressurreição dele, de Jesus, será salvo. Ainda na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Ou seja, do que está escrito acima, se conclui que toda a Escritura foi escrita sob inspiração do Espírito Santo de Deus. Analisando, a gente vai entender que Deus não disse que as palavras dele foram palavras de criação humana. Deus não disse que as palavras dele foram impensadas ou de pessoas que apenas acharam bonitas. Deus não disse que as palavras dele foram escritas por homens sem a orientação de Deus. Deus disse sim que a palavra deles foram todas inspiradas pelo Espírito Santo. Por isso é que ela é permanente, não pode ser mudada. Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 35, diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aí, na mesma referência, tem em Marcos 13:31, Lucas 21:33, Mateus 5:18 e, finalmente, Lucas 16:17, diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Analisando esses textos, vemos que Jesus não disse que as palavras dele prevaleceriam até que alguém resolvesse mudar. Ele também não disse que a igreja poderia mudar ou alterar suas palavras. Ele também não disse que uma autoridade religiosa poderia mudar a palavra. Pelo contrário, ele disse que tudo vai passar. A sua palavra não se alterará, a sua palavra não se adequará à cultura ou a momentos históricos. Disse sim que a sua palavra é eterna e não tem fim.
de tudo que foi visto, nós concluímos que de Gênesis, escrito por Moisés, até Apocalipse, escrito por João, tudo que está escrito na Bíblia, conforme o cânon, foi tudo por orientação do Espírito Santo de Deus. Abrimos aqui um parênteses para os chamados livros apócrifos, introduzidos no Concílio de Trento, e que não foram incluídos no cânon. São os livros de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque e algumas adições aos livros clássicos. Se você quer saber por que esses livros são considerados apócrifos e não entraram no cânon, tem um estudo no canal baseado no mesmo material, detalhando por que eles não foram aceitos pelos judeus. Antes de estudarmos os dogmas, vejamos o que Paulo escreveu aos Gálatas. Abra sua Bíblia, Ave Maria, em Gálatas, 1º capítulo 1, versículos 6 a 9, diz: Estou admirado que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que seja anátema. No final diz que seja excomungado. O que o apóstolo Paulo destaca é que, se alguém vier com outra mensagem que esteja além do que está ensinando, mesmo que seja algum dos próprios discípulos, mesmo que seja um anjo, que seja considerado anátema, ou seja, maldito. O evangelho, as boas novas, não pode ser alterado sem que tenha consequências para quem o alterar. Muita gente acha, pensa, argumenta que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Por consequência, ela não pode ser alterada por nenhuma pessoa ou instituição. Se alguém pudesse alterar a Bíblia, este alguém estaria acima de Deus, seria maior do que Deus, o que é impossível. Ninguém pode ter autoridade para modificar o que Deus mandou escrever, ou seja, a sua palavra. Abra 2 Samuel capítulo 7, 22, diz assim: Por isso sois grande, ó Senhor Javé, ninguém há semelhante a vós, e não há outro Deus fora de vós, segundo tudo o que ouvimos dizer. O Salmo 85, versículo 8 a 10 diz: Não há entre os deuses um que se vos compare, Senhor. Não existe obra semelhante à vossa. Todas as nações que criastes virão adorar-te e glorificar o vosso nome, ó Senhor, porque vós sois grande e operais maravilhas. Só vós sois Deus. Não há entre os deuses, na versão evangélica, entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. No Evangelho de João, capítulo 66, versículo 68, diz: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. No Salmo 118, 160 diz: O sumário da vossa palavra é a verdade, eternos são os decretos da vossa justiça. Esse mesmo salmo, na Bíblia evangélica, é o Salmo 119, 160, diz: As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Entenda que, se a Bíblia contivesse a palavra de Deus seria apenas uma porção, haveria uma outra parte que não era a palavra de Deus. Assim, a Bíblia poderia sim ser alterada pelo autor da outra parte. Já vimos que a Bíblia toda foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não pode desfazer, desdizer o que havia dito anteriormente. Se assim o fizesse, perderia o crédito à confiança. Imagine que você faz uma afirmação e depois você desfaz a sua afirmação. As pessoas iam perguntar: será que está certo? Será que não está errado? O dogma da Ave Maria, por que nós chamamos de dogma? Porque é uma mistura de textos bíblicos com texto não bíblico. Então ela mistura de um dogma falso, que é a primeira parte, com um dogma verdadeiro, que é a segunda parte. A primeira parte da Ave Maria é toda bíblica, dita pela voz de Isabel e do anjo Gabriel. Tanto é que foi defendida como texto por Lutero. Vamos analisar um a cada um. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 28, diz: Entrando o anjo, disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois abra sua Lucas 1,42 e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Agora vá para Lucas 1,31. Eis que conceberás, darás a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ou seja, você pode ver na sua própria Bíblia, a primeira parte da oração tem conteúdo totalmente bíblico, a segunda parte da Ave Maria não tem base bíblica. As expressões Santa Maria e Mãe de Deus não existem na Bíblia. Aí nós vamos meditar o seguinte: abra seu Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
João 1,14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda João 8,58, respondeu Jesus: em verdade, antes que Abraão fosse, eu sou. Hebreus 13,8 diz: Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Salmo 90,2 diz: antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade, vós sois Deus. No caso da evangélica, de Salmo 92, antes que os montes nascessem e se formassem a terra, o mundo, a eternidade, de eternidade, tu és Deus. Aqui fica bem claro que Jesus, por ser Deus, sempre existiu. Maria nasceu no século I a.C. e morreu no século I depois de Cristo. Como Deus sempre existiu e estava na criação de tudo, se Maria fosse mãe de Deus, o filho seria mais velho do que a mãe, e a mãe seria mais velha do que o filho. Ou então, Jesus só seria Deus após o nascimento. São hipóteses totalmente impensáveis. Como você pode ver, a segunda parte da Ave Maria não tem nenhuma base bíblica que a justifique. E quando se mistura o puro com o impuro, as pessoas inadvertidamente não estudam, e aí o que acontece? Ela acha que tudo é bíblico, quando na realidade não é. Resumindo, você pode ver que a igreja mistura o bíblico com o não é bíblico, como no caso da Ave Maria e dos dogmas. Não se esqueça uma coisa: o que já está na Bíblia não pode ser dogma, não pode ser opinião. Por quê? Porque já é palavra de Deus. Também não se esqueça de que o que não está na Bíblia, o que não tem base bíblica, este sim constituem os verdadeiros dogmas, porque são opinião e sentenças, porque são conteúdos não bíblicos, porque são contrários ao que Deus diz na sua palavra. Não se esqueça que os verdadeiros dogmas, por serem antibíblicos, são baseados na tradição e no magistério, ou seja, na palavra do Papa e do colégio cardinalício. Aí eu pergunto: qual a diferença entre seu pai, seu irmão, seu esposo e um Papa? Entenda que padres, bispos, arcebispos, papas, pastores, presbíteros, diáconos são todos pessoas humanas, sujeitas a erros e sem nenhum poder sobrenatural. O Papa inicialmente frequentou um seminário, foi ordenado padre, depois foi eleito bispo pelos bispos, foi eleito cardeal pelos cardeais e por fim foi eleito Papa pelos outros cardeais, que agora são seus colegas. Estas eleições são eleições normais, como qualquer outra eleição. Não tem nada de sobrenatural. Ganha quem consegue obter mais votos dos seus colegas eleitores. Se você abrir sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, você vai ver que o Espírito Santo inspirou toda a Escritura. E ele não podia agora inspirar em contrário o que disse, em desacordo com a Trindade. Deus não pode, orientado pelo Espírito Santo, dizer na sua palavra e depois vir o homem dizer o que Deus disse. Na prática, os dogmas verdadeiros, por serem antibíblicos, subvertem a lógica e o raciocínio e, principalmente, contrariam a Bíblia. Um dogma verdadeiro é como uma autoridade dizer que a grama é cor-de-rosa e ninguém tem o direito de contestar ou questionar. É como se uma autoridade decretasse hoje que, doravante, fica estabelecido que Edson Arantes do Nascimento, Pelé ou mesmo Zumbi dos Palmares, ambos nasceram louro de olhos azuis e ninguém pode contestar. Normalmente não há como se provar o que está decretado no dogma verdadeiro, porque ele nunca ocorreu. Se ocorreu e está na Bíblia, não pode ser dogma. Entenda que você tem inteligência que Deus lhe deu. Você viu na sua Bíblia que algumas coisas ditas pela igreja não correspondem ao que Deus disse na sua palavra. Eu espero que você entenda bem a minha intenção, que não foi lhe provocar, não foi chamar você para a minha igreja, não foi mostrar conhecimento, mas sim colocar você para meditar na Bíblia. Foi para alertar para a necessidade de se pautar única e exclusivamente pela Bíblia. Só ela é a palavra de Deus. E se for o caso, desviar para não seguir um outro evangelho. Daqui por diante, você não vai poder dizer que foi enganado, que foi iludido, você não vai poder dizer a Deus: eu não sabia. Você decide se vai continuar enganado ou se vai pautar pela Bíblia. Não se esqueça o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, é mais importante você obedecer a Deus do que o que os homens determinam. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6 a 9 diz: há alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou mesmo outro anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Entenda que a Bíblia é o único livro em que o autor, Deus, está ao seu lado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
A Bíblia se explica a si mesma. Se você tem alguma dúvida, busque a Deus pedindo orientação e o Espírito Santo de Deus vai tirar todas as suas dúvidas. As dúvidas da Bíblia se esclarecem na própria Bíblia. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.